Olá, como vai? Nós estamos começando aqui mais um podcast. Meu nome é Washington Fernando da Silva, sou gestor, estou na carreira de gestão governamental, trabalho no governo do estado de Mato Grosso há 18 anos e hoje nós temos aqui uma convidada super especial, com uma jornada incrível que nós vamos explorar, aprender com a secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andréia Carolina Domingues Fujioka. Da onde que veio isso? Veio do casamento, né? Veio do casamento. Seja bem-vinda, Andréia. Conta um pouquinho para nós aí, um pouco sobre você, sobre sua vida familiar. E eu já vou deixar a primeira pergunta. Você vai se apresentar e já fala para nós como que você veio parar no setor público. Vamos lá. Obrigada pela presença aqui, pelo convite, Washington, por estar aqui comigo hoje. Um prazer estar aqui no podcast dos gestores, né? Tenho muito orgulho de pertencer a essa carreira. Bom, eu sou Andréia, eu sou advogada por formação, sou goiana, como vocês devem perceber aí no sotaque, que não engana, filha de mineira. Lá em casa eu fui criada, gente, minha mãe e meu pai, nós somos de família humilde, mas graças a Deus eles eram visionários, então assim, sempre focaram muito na educação. Eu falo, não sei de onde que a minha mãe, que veio lá da roça, meu pai veio lá da roça, não sei de onde que eles tiraram de sempre pagar uma excelente escola para mim. Então assim, às vezes eu percebia minha mãe trabalhando ali só para pagar a minha escola. Eu estudei na melhor escola que tinha lá em Goiânia, graças a Deus, agradeço a ela, hoje ela não está mais aqui, né? Agradeço ao meu paizinho. Eles queriam que eu fosse médica. Então, eu estudei no colégio WR para me tornar aí médica. E foi chegando ali a época do vestibular, eu achava tudo muito complicado na área da biologia. Eu ia bem em tudo. A hora que chegava a biologia, que eu chamava de decoreba, gente, como eu tinha dificuldade, eu falava, como que eu vou fazer medicina? Se a minha maior dificuldade é a parte que precisa, né, para medicina. E aí eu lembro que eu tive uma conversa muito séria com meu pai. Eu tinha ali meus 18 para 19 anos e eu falei com ele, né? Eu falei, pai, eu sei que vocês investiram muito em mim, investiram muito para isso, mas assim, eu não me vejo nessa carreira que eu admiro muito, inclusive meu marido é médico, admiro muito a carreira de médico, de medicina, meus primos estão lá, meu tio, todo mundo, mas assim, não é para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de estar com as pessoas, assim, com o público, mas trabalhando de uma outra forma. Ele, onde você me vê? Minha filha fala, pai, eu me vejo no direito. Ele, mas você quer ser juiz? Eu falei, também não, não quero ser juiz, pai. Eu quero fazer o curso de direito porque ele é ele é muito abrangente. Sim. E eu vou me decidir com o tempo. Aí, assim, meu pai definitivamente não ficou muito feliz, mas ele aceitou. Então, assim, eu sempre fui muito obediente. Ele falou, então vai, tem minha bênção, minha filha, vai, faz o curso que você tem vontade. E aí, graças a Deus, eu consegui naquele ano, ingressei na UFG, fiz direito ali. Gostei demais do curso. Quando eu saí, eu tinha uma certeza, né? Eu quero trabalhar com o povo, eu gosto muito, eu gosto de servir ao público, é uma coisa que eu faço com amor, que não me cansa. E aí, eu fiz, né? Fui atrás das áreas onde eu achava que eu daria certo. Foi quando eu encontrei essa possibilidade de um concurso de gestor. À época era uma carreira que eu convivi com alguns gestores no estado de Goiás. A Samira, que inclusive hoje está fazendo um trabalho lindo lá no nosso Pomeri de Goiás. Pomeri de Goiás, né? Na verdade, é ali no socioeducativo, né? Dos adolescentes, que eles estão fazendo um trabalho de agricultura, inclusive eles plantam, eles vendem. Muito legal. Mandar um abraço aí para a Samira. Vários gestores que eu admirava lá em Goiás e admiro ainda, eu falei, cara, essa carreira é legal. É legal. E fui buscando, e surgiu a ideia, né, a proposta, né, desse edital de gestora aqui em Mato Grosso. Foi quando eu fiz esse concurso. Eu fiz porque realmente era uma coisa que eu queria muito fazer, assim, não sou uma pessoa que fez muitos concursos. Quem te chamou a atenção quando você estudou um pouco assim, a carreira? O que te fez brilhar os olhos? Cara, eu achei muito, muito legal uma coisa assim que eu me apeguei, foi quando falou que gestor era para dar continuidade
faculdade na política pública quando a cada 2 ou 4 anos tinha período assim, eleitoral. Eu achei assim, que tinha muito a ver com o que eu pensava, que eu ia estar sempre dentro, de alguma forma, da política pública, da execução. Quem me conhece sabe, gente, eu converso, como diz lá em Goiás, mais que o velho da cobra. Eu gosto de conversar, eu gosto de entender, eu gosto de ir a campo. Só para esclarecer para quem está ouvindo, de repente está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast aqui, a carreira de gestor governamental, numa linguagem simples e popular, é uma carreira, como o André está explicando aí, que vai trabalhar na cúpula estratégica dentro do Poder Executivo aqui em Mato Grosso, mas tem vários estados que têm essa carreira, o governo federal também, no design, na elaboração aí de políticas públicas, a avaliação das políticas públicas, ou atuar como o André está atuando agora, como executiva dentro do setor público, uma liderança, sendo secretário adjunto, superintendente, que é o meu caso agora, nesse momento da minha carreira também. Então, você que está assistindo, e por que é importante a gente entender? Porque dentro do Estado tem várias carreiras e cada uma tem seu valor, e a gênese dessa carreira foi justamente encontrar pessoas como você, André, que gosta de gente, que gosta de política pública e que estava aberta aí para desafios, né? Uma coisa importante que você falou, para a gente voltar aí na sua história, é essa questão da vocação, né? Porque, veja, o que a gente percebe, e a gente estava falando aqui antes de começar o podcast, a gente ainda falha muito em alocar as pessoas dentro do Poder Executivo conforme as vocações que elas têm, né? Então, uma pessoa que ela entra, às vezes, numa carreira, ela entra por conta do dinheiro, do salário, mas nem sempre ela tem aquela vocação para aquilo. E a gente tem um grande desafio enquanto setor público de conseguir colocar as pessoas no lugar certo. E eu te pergunto, você foi parar nos lugares certos depois que você entrou na carreira de gestor? Como que foi? Você passou? Me conta aí a alegria de passar, como que foi? Foi muito incrível, né? Quando eu fui nomeada, eu falo que foi um dos dias mais legais, assim, de toda a minha vida, gente. Foi uma alegria tão grande. Foi seu primeiro emprego? Assim? Não. Eu, assim, enquanto eu fazia faculdade, eu passei num outro concurso que era de nível médio, lá em Goiás. Então, eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública lá durante alguns anos. Até eu ser chamada aqui, eu trabalhei nesse emprego. Era um concurso também de nível médio, que assim, eu aprendi muito, que inclusive eu acho que todo mundo tinha que passar por essa escadinha. Lá, gente, eu trabalhei no cartório da corregedoria, que era onde eu recebia documento. Depois eu trabalhei como escrivã ad hoc, que eu não era escrivã, era para o momento. Que legal, contribuiu bastante com a tua... Sim, trabalhei como advogada da ativa também, aprendi muito, assim, foi um trabalho de muito aprendizado. Eu acho que eu ganhei muito mais lá de aprendizado do que qualquer outra coisa. Então, assim, quando eu cheguei aqui, fiquei muito feliz, muito, muito mesmo, assim, era um sonho de vida sendo realizado. Eu queria aquilo. Quando eu estava em Goiás, eu ficava pensando que eu tinha que logo, né, passar no concurso que eu queria e sair dali. Então, acaba que eu me dedicava, mas o meu coração não estava ali. Quando o coração da gente não tá, gente, não adianta. A gente não fica feliz. Às vezes, por mais que você realize aquele trabalho da forma adequada, você vai entregar o que você tem que entregar. Você não vai entregar o seu máximo, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu não tenho mais que estudar para nada. Eu cheguei na carreira dos meus sonhos, eu vou fazer o que eu amo e eu vou dedicar integralmente o meu tempo para esse trabalho, que é o trabalho que eu amo. Sobre local, eu acho que... Só para me entender, você era casada lá em Goiânia já? E o marido fez como? É médico, né? Eu vou junto. Gente, meu marido, ele é um caso a ser estudado. Lá, meu marido, ele era administrador. Aí, quando nós viemos, ele estava fazendo direito. Aí, ele se tornou advogado aqui. Ele é multifuncional. Multifuncional. Agora, aí ele falou, acho que eu vou fazer medicina. Eu falei, ai, meu Deus, sério, de novo? Aí, ele falou, sério, não tô muito satisfeita ainda. Aí, ele fez, que agora ele tá também encantado. Ele tá trabalhando lá. Se encontrou. Se encontrou. Ele teve que fazer esses... Inclusive, ele fez um outro antes. Era engenharia de computação, mas esse ele largou na metade. Fez lá em Goiás também. E agora ele tá trabalhando super feliz. E meu marido é médico mesmo, que é médico da família. Aquele que atende na unidade básica de saúde, encontrou que cuida... Sua vocação.
se encontrou, ele ama. Ele e o seu pai ficou feliz no final, porque falou, Aí meu pai arrumou ali um genro médico, então ele tem um Minha filho. filha não foi, mas o genro... E ele fica num orgulho tão grande desse... Nossa Senhora, meu pai é engraçado, ele é muito puxa-saco de médico, sabe? No grupo da família, passa o dia do advogado, ele nem sabe, o dia do médico, ele parabeniza todo mundo, todo ano. Aí eu fico no dia do enfermeiro, que meu irmão é enfermeiro, eu vou lá parabenizo, falo parabéns a todos os enfermeiros. Eu adoro. Ó, treta na família, eu adoro implicar meu pai, porque ele é muito esperto. Mas me conta, daí você chegou no estado, falou, bom, agora já realizei profissionalmente, eu vou agora vou executar o que eu sonhei. Né? Entrei lá na CEPLAN, né, que hoje é CEPLAG, fui trabalhar com convênios. Gente, foi uma bênção na minha vida, porque, assim, eu estava até então trabalhando com corregedoria de polícia, então dali eu sabia alguma coisa. De convênios, nada. Eu aprendi tudo aqui, eu só sabia o que eu tinha estudado para passar no concurso, né? Então, assim, o que você aprende na faculdade, agora de vida, de viver. E convênio é uma área, assim, importantíssima para você trabalhar em qualquer lugar do estado, você tem que saber de convênio. E aí, eu tive a oportunidade de fazer aquele curso do Miros, que fiz, foi muito, muito legal, tive apoio de um monte de gente ali na CEPLAN. Gisele trabalhava, ela era superintendente, secretária Roberta era gestora também, acho Josiane, que ela era. Josiane, Roberta, Bucique, a Daniela, tinha muito gestor ali. E ali nós fomos nos ajudando ali, trabalhamos na legislação, trabalhamos com capacitação, foi muito legal. Recebi também o gestor um convite, fui para a Secretaria Estadual de Cultura, que hoje é CECEL. Então, fiquei na CEPLAN, acho que 1 ano e meio. Sim. Aí fui para SEC, que hoje é CECEL, Secretaria de Cultura. Fiquei... É porque a Josiane foi para lá como... Não, Regiane. A Regiane foi pra Regiane lá. Era adjunta lá, foi de cultura. Né? E ela me convidou para ir, aí eu acho que eu fui como superintendente, logo eu virei assessora do Leandro, que era o secretário. E fiquei trabalhando muito com o marco regulatório das OSCs, que era o que eu tinha trabalhado lá. E foi uma delícia aquela gestão, né? Porque muito gostoso. Era um secretário que tinha uma visão internacional de cultura. Gente, que homem inteligente. A Regiane também, absurdamente inteligente, assim, o que eu aprendi. Gente, eu aprendi demais ali. Me doei, claro, fiz tudo o que eu conseguia, que estava ao meu alcance para ajudar, mas assim, aprendi muito. Uma pergunta. Nessa época que você já estava ali como assessora dos adjuntos, do secretário, você já gerou um desejo no seu coração, uma ambição de você um dia ser secretário de Estado? Ou você acha que foi meio que orgânico, não foi uma ambição, um desejo que você teve? Não, foi orgânico mesmo. na verdade, nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Até assim, no dia que eu recebi o convite, eu não entendi bem o que era, para qual cargo que era o convite. Eu perguntei porque eu não entendi. Não passou pela minha cabeça que eu estava recebendo um convite para me tornar secretária ali, sabe? Olha, então tem um princípio aí muito legal para quem está ouvindo, né? Que é a prosperidade ou a progressão funcional como consequência de um trabalho feito com amor, com dedicação, com empenho, independente da posição que você estava. Você se considera que foi sempre uma profissional de excelência onde você se propôs a trabalhar? Eu não sei se de excelência, mas assim, que eu dei tudo... Eu acho que foi, que eu já trabalhei com você e eu sei. Eu dei tudo o que eu podia, eu tentei o meu máximo, porque assim, gente, ninguém sabe tudo e ninguém faz nada sozinho. Então, assim, eu acho que tentando dar o meu melhor, eu consegui muita gente para me ajudar a fazer tudo o que eu fiz. Então, assim, por exemplo, lá na CECEL, vou falar CECEL, que é o que todo mundo reconhece hoje. Tem profissionais, assim, brilhantes, na época que eu passei lá, pessoas incríveis. E quando eu cheguei vai implementar o Miros, que aquilo já estava basicamente implementado. Então, o que a gente trabalhou ali foi uma capacitação ou outra, aparar uma aresta ou outra, porque eles eram muito incríveis, eles já tinham um edital de todos os equipamentos prontos, então a gente trabalhou ali o primeiro chamamento público, foi incrível, foi assim, nós tivemos nós somos a primeira regulamentação no Brasil todo, né, que saiu lá pela CEPLAN. Então, eu acho que eu dei o meu melhor, mas eu não considero que o serviço foi
Oh, que excelente. Não, eu acho que foi. Mas eu vou te falar um episódio. Do meu limite. Eu tenho uma história com você que eu me lembro muito bem, que fala muito sobre a profissional que você é. Teve uma ocasião que a gente conseguiu prospectar uma empresa algumas empresas para colocar a internet de graça nos parques públicos do estado, né? Aqui na cidade de Cuiabá. E da internet de graça. E aí a gente precisava de um caminho jurídico para isso. Quando chega no jurídico tradicional, é só não tem jeito, não tem como. A própria PGE deu um parecer desfavorável. E aí eu vi a profissional que você é, porque falou, não tem jeito assim. Mas eu vou achar, me dá um tempo aqui que eu vou estudar. Ou seja, eu percebi que não era algo que você sabia, você foi procurar uma solução. Exatamente. E daqui a pouco vem André com uma solução. Achei uma lei, não sei de quando, da Assembleia, que nem o procurador sabia que existia. E ela cria a solução e a gente cria um modelo de parceria público-privada. Nem tinha nome, nós que demos o nome. PPD. Patrocínio privado direto. Eu falei, é esse nome aí, vamos embora fazer. E aí fizemos, orientamos a MT a fazer. Foi rapidinho, né, Washington? Em questão, assim, de 3 meses, mais ou menos. Foi mesmo. Entre a ideia e a implementação, estava se inaugurando lá o Wi-Fi lá nos parques. E isso só foi possível porque teve no caminho várias pessoas pensando, se ajudando. Um trabalho, o Sandro, que hoje a secretária estava junto também. Mas teve alguém que decidiu não aceitar o não. Teve uma inquietação, né? Isso fala muito sobre você, como uma profissional da área pública inquieta, que quer achar a saída e não ficar sentada na reclamação, no obstáculo. E nem tudo são flores. Para quem está nos ouvindo, você fala, nossa, que incrível, você é gestora pública também, você é mulher, e fala, vou seguir ela. Mas no setor público existem muitos desafios. Eu vou fazer uma pergunta agora para você. Qual que foi a sua grande desilusão no setor público? Você fala, poxa, fiz esse trabalho aqui, agora travou isso aqui, ou uma descontinuidade, ou uma situação interpessoal. O que você considera que foi, até hoje, o maior obstáculo que você enfrentou, assim? Olha, eu falo assim, desafio, né? Eu fiquei 5 anos como superintendente de concessões da Cinfra. E é uma área muito gostosa de trabalhar. E ela é gostosa porque ela é complexa. Então, todo dia vem um desafio novo. Todo dia eu ficava pensando assim, gente, o que será que vai vir hoje da concessionária aqui para a gente pensar? Será que a gente vai conseguir? Então, assim, eram desafios diários. E aí, assim, o que vem, assim, que às vezes a gente fica triste, mas que faz parte do processo. Às vezes você trabalha ali para sair uma concessão, edital, você demora 2 anos para montar, para estudar, são 3 cadernos. Primeiro você tem que contratar uma empresa para desenhar esse caderno. Depois você tem que avaliar esse caderno junto com a empresa, falar o que você quer. E a gente vai fazendo sempre com muito carinho, com muito amor para dar tudo certo. Aí, às vezes, na hora que a gente vai lançar, vem assim, na audiência pública, vem uma chuva de reclamação. E eu lembro bem, assim, na época eu ri. Depois eu fiquei pensando, falei, gente, não é tão legal isso, né? Tem as obras de arte especiais, né? Que são as pontes, os bueiros, e chama de OAE, Obra de Arte Especial. E a gente explicando isso na audiência pública, e eu lembro que uma pessoa entrou lá e era virtual, porque era na época da pandemia, uma pessoa escreveu, meu Deus, canalhas, eles querendo comprar obra de arte, vai colocar Picasso, assim. Aí na hora, assim, eu até ri, mas depois eu falei, gente, a gente trabalha tão sério, e a gente ouve essas coisas, assim, né? É ruim, assim, a gente ouvir essas coisas. Nós, a carapuça não serve porque a gente não é canalha, tudo, mas assim, é chato às vezes você tá fazendo com tanto amor e você ser criticado de uma forma que você entende que é injusta. Mas assim, nenhum percalço de muita tristeza, porque a gente tem que saber até o limite onde a gente vai. Tem que ser, né, desbravador, disruptivo, tem que tentar encontrar a solução, mas quando às vezes a solução que a gente encontra ela não é adequada, a gente tem que entender que, então, beleza, vamos parar aqui e ir para a próxima. Então, eu acho que é nesse sentido, vou, assim, falei dessa situação que é até um pouco engraçada, mas que gerava um pouco de dorzinha no coração, mas é sempre assim, todo lugar que a gente vai trabalhar, sempre a gente vai encontrar muita crítica. Só não é criticada aquela, né, só não joga pedra na árvore que não dá fruto, né, Washington? Isso é verdade, então, né? se a gente está trabalhando, a gente sempre vai encontrar algum tipo de crítica, algum percalço,
falso, alguma situação que você vai ter que justificar o que você está fazendo. Por isso que é bom sempre a gente fazer o que é certo, né? Buscar soluções sim, mas sempre dentro da legalidade, sempre aí com respaldo da Procuradoria, para quando a gente tiver que explicar, a gente não ter problema. Uma coisa que é muito legal na sua jornada, como observador, e eu me identifico muito, é o conceito de janela de oportunidade que a gente estudou na gestão pública, que é quando as constelações estão favoráveis a você implementar algum tipo de política pública, porque às vezes você é apaixonado por uma área de política pública e os gestores, né, temos especialistas em várias áreas de política pública, minha área é inovação, empreendedorismo, mas tem épocas que você não tem o espaço para você implementar, não tem um apoio estratégico, e aí nessas épocas sempre tem um outro espaço, que eu lembro que quando eu fui para MT Park, quando nós estivemos lá, né? Sim. Eu saí decepcionado porque eu fui exonerado de maneira desleal pelo secretário na época. Assim, fiquei extremamente desiludido e liguei para Maristela. Falei, eu preciso de um conselho aqui. Eu tô decepcionado porque eu fiz um trabalho maravilhoso na minha concepção. Sim. Tá? E aí ela, não, esse aí, já vou ter a solução para você, vamos para MT Par, né? E eu percebi que você, e lá naquela época nós fizemos um grande trabalho, nos desenvolvemos, aprendemos muito, e eu percebo isso muito na sua jornada, que as movimentações, né, conforme as oportunidades que você foi tendo, e onde você entrou, eu posso afirmar, você acabou deixando inovações, mudanças, transformações. E isso é a característica de alguém que é empreendedor. Que a gente está trabalhando agora o primeiro estado do Brasil a trabalhar uma política de estímulo, uma cultura empreendedora para que pessoas como você possam ter espaço para poder fazer transformação. E aí, uma coisa que estou muito curioso, eu não sei se você estudou sobre liderança feminina no governo federal, eu estava vendo aqui um pouco antes, que parece que é 38% dos cargos de alta liderança no governo federal estão sendo exercidos por mulheres, está crescendo. Embora ainda há muita desigualdade, né? A quantidade de homens na alta liderança é muito maior ainda no setor público, tanto federal quanto estadual, as mulheres têm cada vez mais alcançado também esse espaço, essa posição de liderança. E uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que muitas mulheres têm, será que vai dar certo de ser mãe, ser esposa de um médico, e não deve trabalhar pouco, né? Não é esposa né? Esposa do médico, e assumir uma secretaria? Como que é isso? Como que tá a sua vida, mulher? Você tá dando conta? Gente. Você recomenda? Você acha que é isso mesmo? Que a mulher é capaz de administrar? Como que você faz? Olha, assim, de verdade, eu até lembrei de uma cena, claramente, quando eu recebi o convite para assumir a CEAF pelo governador Pivetta. Na época ele era vice, mas ele que cuidava da CEAF, e aí ele me fez o convite. Quando ele me fez o convite, o que é que me veio à cabeça? Eu sou mãe, eu sou mulher, e antes de responder esse convite, eu preciso conversar lá em casa. Sabe. Por quê? Porque o meu marido e o meu filho, eles têm que estar cientes e eles têm que estar de acordo que eu vou estar muito ausente. Não tem como a gente assumir esse cargo com todos esses encargos e não estar ausente, muito ausente. Então, assim, é dedicação exclusiva, é muito difícil, assim, às vezes a gente não tem nem horário de almoço, de janta, de nada, final de semana. Então eu falei pro governador, falei, o senhor me dá quanto tempo para pensar? Ele me falou, até com o sotaque dele, tu não queres? Eu falei, não, eu já tô assim super lisonjeada, super feliz, que é uma oportunidade que na verdade nunca nunca imaginei que eu teria de verdade, assim, não sei se eu estava certa ou errada, mas nunca passou pela minha cabeça. Ele falou, qual que é o tempo? Você precisa do tempo para quê? Eu falei para conversar com meu marido, porque eu vou ter que me dedicar, me doar muito. Ele falou, não, se é para conversar com seu marido, você tem o tempo que você está coberta de razão. E isso já mostrou ali, naquele momento, a compreensão do governo em relação a estar convidando uma mulher e entender que essa mulher só aceitaria se o marido concordasse. Legal. Então, assim, foi muito incrível, porque eu tive ali o apoio
irrestrito, incondicional do meu marido. Então, precisa de ter esse apoio. A gente tem que ter um apoio, senão, assim, é muito pesado. Nós, mulheres, a gente carrega dupla jornada, no mínimo. Então, assim, quando eu chego em casa, meu marido e meu filho estão esperando eu para definir o jantar. Não fazer, porque todo mundo sabe que não é segredo que eu não faço comida. Mas uma goiana que não faz comida, não gente. Não faço, gente. Minha comida ninguém come. Aí, ninguém come. Aí, assim, mas estamos esperando para definir onde vai comer, o que vai comer, da forma que vai comer. Então, assim, férias, escola, tudo é com a gente. Então, assim, é uma missão que é mais complicada, porém, é uma missão muito gostosa. É muito legal a gente desbravar. Um dado importante é que de secretária de Agricultura, mulher, em todo o país, só somos 3. Uau! Só somos 3. E somos... Vontade de bater palma. Bate palma aí, você que está aí assistindo. Parabéns. E só somos 3 agora, porque a do Acre foi recém-nomeada. Recém, assim, eu acredito que tem uns 4, 5 meses que ela foi nomeada. Então, assim, somos 3. Então, o governo de Mato Grosso, já tivemos a Teté, né? Antes de mim, teve a Teté também, fui a primeira mulher secretária, mas o governo de Mato Grosso colocar uma mulher nesse cargo, que é eminentemente masculino, é muito legal. E, assim... eu falo que é muito diferente a forma como a gente age, até pelo que a gente está acostumada. Nós estamos acostumadas a pensar no problema e na solução. Então, quando... Até estava brincando esses dias com a Maureen, ela me chamou, Andréia, vamos fazer o decreto de indicação geográfica conjuntamente, vamos fazer a questão da marca coletiva. E ali nós duas, a gente já pensava como que a gente ia estruturar. Então, vai ter o decreto, vai pegar o recurso ali, vai ser assim, vai ter o fim. Que às vezes, não estou falando mal dos homens, pelo amor de Deus. Inclusive, eu tô com um homem incrível, servidor, que eu admiro, que é maravilhoso, que é o rei da inovação. Mas, às vezes, os meninos, eles pensam num trabalho, eles não pensam na solução completa naquele mesmo momento. E mulher é acostumada com isso, eu acho. Então, a gente ganha tempo com isso. Então, assim, eu acho muito legal e isso é uma característica que eu vejo muito mais feminina do que masculina, muito embora os homens sejam maravilhosos também. E o detalhe, acaba que a gente nunca pode generalizar, mas os homens acabam que ele simplifica, ele tem a capacidade de simplificar e ser pragmático para solucionar um problema. Exato. Mas ele passa por cima de detalhes. Detalhes que são importantes. E se você discorda, é só você lembrar na sua casa, você que é homem, quando você vai procurar um negócio e não acha, a quem que você recorre? Na hora. É a sua mãe ou a sua esposa, e ela chega lá e tá lá. Eu acho que ela coloca, eu acho. Não, na verdade, vocês procuram de olhos fechados. Mas assim, o que eu acredito muito eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem um programa que é uma gestora que toca na nossa área de inovação, que é o Elas à Frente, que é a Andréia, que é quase sua xará, né? Ela é Andréia. Andréia, a Andréinha loira. Ela fazendo um trabalho de liderança feminina, Elas à Frente, justamente para preparar a mulher para, quando a oportunidade vier, como aconteceu, ela poder estar preparada para assumir também essas posições e agregar muito valor, como você bem está dizendo, para a sociedade. O que a gente tem que tomar cuidado é com a competição, porque em alguns momentos... eu que trabalho na área de inovação, a gente tangencia muito a questão da diversidade e essas políticas públicas de inclusão, inclusive essa questão que é uma das ODS, né, a questão do gênero. E eu percebo que às vezes vão para um viés de competição, tipo assim, quem é mais e quem é menos, né? A mulher é mais, o homem é mais, o homem que tem, a mulher que não. Eu acho que não é por aí. O caminho é extrair o melhor de cada um e todo mundo ter espaço no seu tempo para poder realmente gerar valor para a sociedade. E eu quero saber o seguinte, você tá há quanto tempo como secretária e quais são os pontos que mais mudaram na sua maneira de trabalhar, sendo uma gestora que às vezes trabalhava ali na área tática, muitas vezes assessora, uma posição de assessoria, e agora uma posição de executiva, onde você sabe o que você vai fazer e se você fizer, você ia fazer muito bem, mas você tem que delegar e confiar para uma equipe que nem sempre, às vezes, vai fazer com a qualidade técnica que você faria, que você é um excelente técnico. Como que tem sido esse desafio de desenvolver sua liderança também? Então, eu tenho feito uma autocrítica em relação a mim mesma.
Eu assim, sempre fui uma técnica que às vezes o pessoal chamava de burocrática, crica, não pode ter uma vírgula fora do lugar, entendeu? Assim, que não passa, falam não com uma tranquilidade. Por mais que a gente tenta ser disruptivo, se entrasse na minha cabeça que não estava certo, Pronto. aí pronto. Toda a elegância de uma goiana, né? Uai. Aí, assim, podia falar o não até pro Papa. Então, assim, numa tranquilidade, paz. E hoje eu percebo que eu poderia ter sido uma técnica um pouco mais flexível e mesmo assim dentro do parâmetro legal. Quando eu me deparo com um técnico muito parecido comigo, quando eu era técnica, eu falo, meu Deus do céu, como eu devo ter dado trabalho pro meu secretário em alguns momentos. Então, assim, eu faço essa autocrítica, mas ao mesmo tempo, assim, que realmente eu percebo que a gente depende completamente de cuidar de pessoas, de tratar as pessoas, de trazer as pessoas, de saber colocar a pessoa dentro da sua vocação, senão a gente não faz absolutamente nada. Eu tenho uma servidora hoje que claro que eu não vou citar nomes, quando eu cheguei lá na CEAF, não, porque não vai, não sei o quê, cada pessoa. E a gente fez alguma mudança ali. Hoje, essa pessoa, ela é incrível. Hoje eu não posso deixar ela tirar férias, porque ela faz muita falta, porque ela encontrou ali três temas, 3 coisinhas que ela faz ali dentro, que ela faz muito bem, muito melhor do que qualquer um, e é indispensável. Então, Olha, assim... é a liderança de observar um servidor que às vezes está subutilizado no seu talento e os outros acham que ele é improdutivo, mas na verdade ele só está no lugar errado. No lugar errado, na função errada. Então, ouvindo um outro servidor falou, essa pessoa, ela é boa para isso, isso e aquilo, e ela é muito boa. Então, eu coloquei primeiro para essa função que eu ouvi, deu muito certo. Depois eu experimentei ela fazer essa e mais uma, depois essa, mais uma e mais outra. Perfeita. Então, hoje é uma pessoa que eu não vivo sem. Se ela falar pra mim hoje, assim, vou tirar férias, eu já começo a coçar a cabeça, né? Não que ela não possa tirar férias, mas vai fazer muita falta. Então, assim, essa questão do gestor saber aproveitar o que ele tem, eu acho que é uma das características mais ricas e, ao mesmo tempo, mais difíceis pra gente saber conseguir conduzir qualquer área, né? Hoje, ali na CEAF, nós temos ali em torno de 120 profissionais trabalhando, então é muita gestão de pessoas, mas ao mesmo tempo tem sido muito legal a gente conseguir fazer isso, sabe, Washington? Extrair ali de todo mundo o seu melhor. Claro que ainda tem um caminho muito grande pela frente. E num ambiente de governo onde o gestor máximo, ele é aberto à inovação, à eficiência, então é muito sensível, né, a mudanças, porque tem momentos que você vai assumir uma secretaria que o governo não está aberto realmente à mudança. Uma outra questão, queria até desafiar você que está assistindo, dar sua opinião aí nos comentários, compartilhar aí, vamos discutir juntos, aí você participa com a gente, porque historicamente, para você que não é da área pública entender, o governador, ele tem voto, então ele representa a sociedade, ele que vai guiar o Estado para cumprir uma agenda que ele prometeu. E para fazer isso, ele monta um time de pessoas que normalmente, no início de mandato, a maioria das vezes, pelo menos nesses 18 anos que eu estou, são pessoas que ele confia e que muitas vezes não são do Poder Executivo. São pessoas da sua rede de trabalho, da sua rede de relacionamento, da sua rede política, e essas pessoas vêm para ocupar os cargos de secretários. E os técnicos ficam... Nossa carreira foi criada justamente para isso, né? Porque você tem aqui agora, de repente, você tem um elemento político aqui que vem validado pelo voto, ou seja, vem para cumprir uma agenda, e o gestor está aqui para evitar uma fragmentação, descontinuidade e tudo mais. E o momento que
esses elementos políticos saem para a campanha, historicamente, os técnicos eles assumem as secretarias e tem um espaço curto de tempo, 9 meses aí, mais ou menos, para fazer grandes mudanças, que é o momento que muitas coisas mudam. E a minha pergunta para você que está assistindo, para você também, André, é qual que seria o melhor, de fato, para o Estado? Você ter essa oxigenação de ver pessoas de fora para ser secretário, mesmo que não tenha expertise em gestão pública, mas trazer um pouco da visão, às vezes, daquele setor. Você traz lá alguém que é da agricultura familiar, que acontece muito isso. Pega lá o Joãozinho, que foi candidato a deputado, mas ele é agricultor familiar, e põe ele de secretário de agricultura familiar, né? Ou ter um gestor que tem a experiência que você tem, a história que você tem, a capacidade técnica que você tem e a sensibilidade também, claro, para o setor, né? Uma paixão que você já relatou e colocar esse profissional de secretário. O que você acha? Você acha que tem que ter um equilíbrio? Você acha que deveria ter mais técnicos como secretários? Hoje, olhando de dentro, né? Olha, eu acho assim, vai depender muito de pessoa para pessoa. Se a gente tem um técnico que entende como funciona a gestão e ele consegue ter uma flexibilidade política, uma sensibilidade para atender todo mundo, para entender que ele está em cargo político também, claro que vai ficar mais barato para o Estado, porque aí ele vai conseguir fazer 2 em 1, né? Ele vai conseguir ser técnico e político, porque não tem como hoje você trabalhar no governo sem você entender tecnicamente, senão até o próprio CPF da pessoa que está ali, ela vai ter um problema muito grande, a menos que ela tenha um respaldo de equipe muito excelente para fazer por ela. Agora, se o técnico ele é muito fechado, ele quer ser só técnico... Ele não tem traquejo político. Não tem traquejo político, nem assim, de tentar receber, de tentar acolher, de saber ouvir, que eu acho que não é nada tão difícil saber ouvir, saber acolher. Aí talvez seja muito interessante que venha o agente político da área mesmo, porque não adianta, ele é um cargo político, esse cargo de secretário, de presidente, eles são políticos. Eu entendo assim. Então, assim, o que você acha que é melhor? Eu acho que é melhor o técnico político. Se conseguir colocar tudo técnico político, vai ficar mais barato, porque naturalmente a secretaria vai se tornando mais barato, porque a visão do gestor, ele já consegue reduzir um monte de gente ali que necessitaria se ele não entendesse da técnica. Por exemplo, lá na SEAP hoje, a gente conseguiu dar uma enxugada na secretaria de pessoas, que foi assim uma ordem, né, do governador, enxuga o máximo que puder, naturalmente, não estou mandando prejudicar o serviço, mas assim, extrair o melhor de cada um para vocês trabalharem com o menor número de pessoas possível, com eficiência. Então, eu acho de verdade que o ideal é esse, o técnico político. Mas assim, não estou fechando as portas para o que é só político, o que vem, né, do voto, porque às vezes vem pessoas também muito extremamente qualificadas que não são de dentro do governo, que não são do quadro. E que traz uma visão de mercado que vou dar um exemplo para vocês, gente. Eu ouvi de uma secretária aí que é exclusivamente, não vou citar nomes, tá? Mas eu vi essa semana uma pessoa que eu admiro muito. Ela falou, Andréia, eu acho errado. Eu falei, o que você acha errado? Nas parcerias desse Miroski aí, que é o marco regulatório, ninguém pensou, e a carapuça servindo aqui, ninguém pensou que tem que embutir dentro do valor da parceria a fiscalização. Para a gente poder contratar ali uma gerenciadora, contratar uma empresa para fiscalizar. Porque a secretaria, o órgão, ele não vai ter condição de mandar para todas as parcerias, todo mundo, para fiscalizar. E se não mandar, vai ter problema para o gestor. Eu falei, olha a visão de uma pessoa que vem da iniciativa privada. Olha que incrível. Isso oxigena, porque é uma troca, né? Oxigena muito também o setor público. Eu acho que essa mistura, sabe? Eu acho que é muito saudável. E a gente está fazendo muito isso na área de inovação, lá na CEPLAG, justamente colocando o servidor para colaborar com servidores de outras secretarias, que às vezes muda a perspectiva completa, e também trazendo a população, o setor privado, startups para dentro do governo, para trabalhar junto, em conjunto, em criar soluções. Está sendo muito legal. Inclusive, tem funcionária sua que é minha aluna lá no MBA de Governo Digital e Inovação. Qual que é essa? Depois eu te conto aí. Depois você pesquisa. Depois eu vou Estão formando gente
na área de inovação. Maravilhoso. Ó, gente, tá muito gostosa a conversa, nosso tempo tá finalizando. Me fez refletir muito ouvindo a história da Andréia, o quanto que alguns profissionais, não são todos, que já têm um pouco mais de liderança, me parece mais sensibilidade a uma visão mais sistêmica, política, possam sim, né, alçar posições como está acontecendo agora com você, André. Inclusive, da nossa carreira, nós temos vários gestores que têm essa capacidade realmente de navegar entre o político e o técnico facilmente, e nós precisamos muito que essas pessoas elas venham ocupar posições assim. E outra coisa que eu pensei bastante aqui é como que nós precisamos avançar enquanto poder público no Brasil em trabalhar a parte atitudinal do servidor, né? Porque a gente faz um processo de seleção basicamente avaliando o quanto que a pessoa decora um conteúdo. E a gente não consegue ainda fazer uma avaliação atitudinal. E muitas vezes a pessoa, depois de 10 anos, ela é outra pessoa. Você conhece uma pessoa 10 anos atrás, é outra pessoa, já mudou, evoluiu. E a gente parece que muitas vezes permanece a pessoa, né, que já é outra pessoa, na mesma função, fazendo a mesma coisa, subutilizada. A gente tem um grande desafio, como gestores também, de fazer a gestão do talento humano dentro do setor público, né? Com certeza. Com certeza. E a gente é nômade, né? Eu falo que a nossa carreira é nômade. Isso que me apaixonei por essa carreira, sabia? Exatamente. Eu sou movido a desafio com você, eu falei, então, eu vou aqui, entrego uma coisa, já saio, vou fazer outra coisa. A Regiane falava pra mim, Andréia, você acha que tá dando seu tempo aí? Você já pede pra sair, se você já fez tudo que tinha que fazer e vai pra outra. E aquilo, e assim, gente, tá aprendendo, a zona de conforto, ela é tipo uma doença. Você não quer sair da zona de conforto porque dói. Então, você é acostumado a estacionar seu carro ali, fazer aquele trabalho. Só que, assim, o F5 me mata. A hora que eu faço tudo, tem que ficar dando F5 ali pra buscar o serviço. Eu tenho que ir atrás de outra, entendeu? Eu falo, a hora que você chega no estágio F5, você vai embora. Se você é gestor, procura outra coisa. E nós somos nômades. A gente tem a possibilidade de estar cada governo numa secretaria ou cada ano, trabalhar por tarefa, né? A gente tem essa possibilidade. E olha como que é importante esse modelo de carreira para os governos, né? Porque você tem aqui na mesa, por exemplo, tem a Andréia, tem a mim também, que são profissionais que estão aí há um bom tempo no Estado. Estou há 18 anos que eu fui da carreira de analista, depois passei para gestor. E eu, por exemplo, já trabalhei na ciência e tecnologia, já trabalhei na área de captação de recursos, projetos, estratégia, já trabalhei com parceria público-privada, já trabalhei com gabinete de combate à corrupção, já trabalhei, agora estou trabalhando com a parte de inovação em práticas públicas. Então, você vê, essa mistura de conhecimentos que você foi tendo, André, indo para a cultura, né, passando pela área de convênios, trabalhou em segurança pública lá, tudo isso compõe um profissional que tem uma visão muito mais ampla e que pode assumir desafios, inclusive, que ele nunca trabalhou. Porque ele não é especialista em algo, ele tem uma visão mais ampla, né? E por isso que tem essa carreira que é muito importante para dar continuidade nas políticas públicas. Bom, para finalizar aqui, eu quero agradecer você que está nos assistindo por ter ficado até o final, sinal que a conversa foi boa. Se você ficou até o final, foi boa. Quero pedir para você seguir a gente, nosso podcast. Sempre há muitos episódios aqui. A gente vai trazer sempre histórias inspiradoras como o da Andréia para você se inspirar. Quem sabe você nem é servidor público, você caiu aqui e está sonhando. Sonhe mesmo. Nós precisamos de pessoas como você na área pública aqui também. Deixa seu comentário aqui, deixa sua mensagem para a Andréia, que ela vai olhar depois os comentários e vai responder todos, tá? Prometo, se ela não responder, eu ponho uma IA para responder no lugar dela. Eu juro, juradinho, que eu vou responder. E a pergunta de milhões. Eu quero finalizar dando a oportunidade para a Andréia dar um conselho. Andréia, se você voltasse lá para a Andréia, que decidiu entrar no governo do estado, passou no concurso, está feliz, né? Porque virou gestora pública, que você pudesse voltar no tempo, sentar com ela de frente a frente e dar um conselho para a Andréia, como iniciante da carreira na área de gestão pública. Que conselho você daria para você mesma? Olha, esse que eu acabei de falar da autocrítica.
Seja mais flexível, André. Estude a legalidade, tente abrir mais o leque do que aquilo que você já abriu. Sempre há uma resposta, sempre há uma forma de conduzir aquela política pública adequada, da forma que o Estado precisa, da forma que o povo precisa, para atender lá na ponta. Então, assim, acho que isso é um trabalho lindo. E quem está chegando hoje aqui no governo, ou quem já está no governo, ouvindo esse conselho, eu tenho certeza que a janela de oportunidades para você vai ser gigantesca, porque a gente tem que ter essa cabeça mais aberta, nunca fazer o errado, mas procurar de todas as maneiras possíveis atender o que é solicitado, fazendo o correto. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, Andréa. Foi sensacional essa conversa aqui. Me edificou bastante. Muito bom te rever. Tava com saudade. Eu também. Juntos. Quem sabe a gente se cruza aí no futuro, trabalhando juntos em alguma área, né? Sucesso para você nessa jornada, né? Como secretária. Que Deus sempre continue iluminando. Você é uma mulher iluminada, temente a Deus, né? Eu sei disso, que a gente já caminhou próximo. E que Deus abençoe sua família, seu esposo, toda a sua casa. Amém? Amém, amém. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Adorei estar aqui. Muita saudade mesmo, Washington. Nunca esqueço das suas palavras. O Washington, ele é um motivador, ele é um líder nato. Sabe o que você falou para mim que me marcou? Você falou, Andréia, esse PPD aqui, você vai ganhar prêmio com ele. Então, assim, ele é sempre motivador. Você lembra disso, Washington? Você é muito incrível lá na MT Par, muito fofinho, pessoa que motiva, gratidão. Às vezes, assim, eu tava passando por um momento que eu não tava tão feliz, você me deixou muito feliz. Então, assim, gratidão por você, pela sua vida, pela sua família. Obrigada pelo que você faz hoje como superintendente, pelo que você faz pelas vidas que você cuida na igreja. Obrigada pelo que você faz pela carreira de gestor também. Eleva o nome da nossa carreira, a qual eu tenho muito orgulho de pertencer. Gente, sou muito feliz sendo gestora governamental, tenho muito orgulho de pertencer a essa carreira, tá? E conheçam mais da gente, tenham curiosidade de conhecer mais do nosso trabalho. Tem muita coisa linda sendo executada pela nossa carreira, aqui sempre em prol, né, de ajudar o Estado, ajudar o governo e ajudar você que está aí na ponta e precisa tanto desse trabalho do Estado bem feito. Maravilha. Para acessar mais informações, entra lá em www.aggemt, que é a Associação dos Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso. No nosso site você vai encontrar notícias sobre os gestores, as políticas públicas que estão acontecendo e também entender um pouco da carreira. Quem sabe tem um concurso aí, você vem trabalhar com a gente. Será um prazer. Um grande abraço para todos e até a próxima.